Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui conosco o deputado Léo Loureiro, do PPL, o Partido Pátria Livre, que usou esta semana a tribuna da Assembleia Legislativa justamente para lembrar o Dia Internacional da Síndrome de Down. E aproveitou esta oportunidade para também criticar a reforma da Previdência naquilo que atinge alguns direitos adquiridos pela Previdência e pelos brasileiros que dependem da Previdência Social. Deputado, eu agradeço antecipadamente sua presença hoje aqui e nos fale exatamente o que lhe preocupa dentre as questões que estão sendo colocadas na reforma da Previdência, particularmente na questão da pessoa que é incapacitada para o trabalho. É um prazer, em primeiro lugar, Gorete, estar aqui no seu programa, onde é tão concorrido com os outros deputados, que a gente consegue uma vaguinha, mas graças a Deus chegou a minha vez, né? Então, na minha fala, eu trouxe a minha preocupação da Previdência Social, da reforma da Previdência, no tocante ao BPC. Mas o que é o BPC? O BPC é o benefício de prestação continuada. Esse benefício é dado pelo governo federal a pessoas com deficiência e a idosos que nunca fizeram a contribuição, ou seja, os idosos que não têm condições de se manter. E que essa renda familiar não ultrapasse 25% do salário mínimo. Para você ver qual é a meta, é muito baixa. Né? Se o salário mínimo hoje é 930, nós temos 25%, ou seja, a renda familiar não pode ultrapassar 250 ou 280 reais. Pessoas que realmente necessitam. Estão abaixo da linha da pobreza. Exatamente. Né? Para você ter ideia, no Brasil se fala em 3,5 milhões de famílias que têm esse benefício. Tem um perfil? Tem um perfil e se enquadra. Fora os que brigam na justiça porque, por uma forma ou de outra, determinada situação o governo não concede. Não considera a necessidade dessas famílias. Né? E isso é uma decisão também muito, digamos assim, subjetiva, né? Porque nem tudo que se vê corresponde à realidade. Verdade. Né? E o BPC, a princípio, não estava dentro da reforma da Previdência Social. E foi incluído? E foi incluído. Entendeu? Por quê? Porque ele trabalha no LOAS, no Ministério da Assistência Social. Então, como forma de economizar, eles começaram a quê? A desvincular esse BPC do salário mínimo. Ou seja, esses beneficiários eles recebem o salário mínimo. Se passar esse projeto do jeito que está, eles vão começar a não mais receber um salário mínimo. Então você imagina que a própria defasagem econômica, daqui a mais 1, 2, 3, 4 anos, essa família que recebe um salário mínimo vai receber o mesmo de R$900, só que o salário mínimo já vai estar na casa de 1.100, 1.200, 1.300. Ou seja, a defasagem já é algo certo, não é? E de uma forma assim, bem, digamos assim, cumulativa, na medida que começa a fazer essa defasagem. Aí qual é a grande preocupação? Olha só, vamos fazer uma análise junto aqui, a gente e a todos os nossos telespectadores da TV Assembleia. Se aquela criança que tem deficiência recebe o benefício, e alguns números nós temos, por exemplo, mais de 90% do lar que tem uma pessoa com deficiência que tem o benefício do BPC, primeiro, não tem marido, a esposa, a mãe, houve a separação, é abandonada pelo esposo. É a chefe da família. É a chefe da família. Já é um problema, ou seja, não tem outra renda. Segundo, não consegue trabalhar, porque tem que tomar conta do seu filho. Que não tem com quem deixar. Que não tem com quem deixar. Essa renda é a única, então ela tem que pagar o remédio, que muitas vezes o Sistema Único de Saúde não dá, por algum motivo ou por outro. Tem que se manter, pagar o aluguel de casa e fazer tudo. Isso é uma medida desumana do governo. Desumana, entendeu? Então, o que é que você imagina? Em Alagoas, nós falamos em torno de 150 mil famílias, entre pessoa com deficiência e idoso. Aí, você vai dizer o seguinte, não, mas tudo bem, tá, vamos olhar pelo lado da população. Nós temos uma família que tem caso de ter 2, 3 deficientes, que no caso, às vezes, o terceiro já não tem o BPC, porque quando você bota 2 filhos com deficiência e ela na casa tiver 3 pessoas, a média dá mais do que os 25%.
Ultrapassa. Então não há necessidade. Em tese. Mas se a mãe falecer, esse menino se cria como? Na mão de quem? Quem vai adotar uma criança com deficiência, já adulto, já grande, e sem nenhum tipo de recurso, de assistência. Então, vamos lá. Aquela mãe tem uma filha, ou filho, que tem um BPC, que dura uma sobrevida de 30 anos, aquela criança, aquela pessoa com deficiência. A mãe, com 15 ou 16, teve o filho, com mais 30, esse filho falece, né? Essa mãe já vai ter 50 anos de idade. Aí nós temos dois problemas. Aumentou o ano, a idade para se aposentar, porque ela nunca recolheu, porque nunca trabalhou. E vai fazer o que essa senhora? Isso cria um caos, né, no sistema, na vida das pessoas. É perverso. É perverso. Então, assim, é preciso que a população entenda que a gente tem que saber o que está se falando. Tanto é que ninguém toca nesse assunto. Por quê? Porque está lá no meio da reforma. Passa despercebido. Passa despercebido. Né? Pois é. Né? E quem sabe se lá na frente não vai baixar para R$500, não vai cancelar. Porque na hora que você vai, então o futuro ninguém sabe. Então nós estamos falando de hoje 150 mil pessoas, famílias. E daqui a 5 anos? Quantos deficientes não nascem? Quantas famílias não precisam desse benefício? Bem, a política hoje do governo federal para amparar essas pessoas se resume basicamente a esse BPC, que é o benefício da prestação continuada. Não é? Não fossem as organizações não governamentais, na parceria ou na ação, digamos assim, individualizada, proativa, o que seria dessas pessoas, deputado? Então, Gorete, a gente costuma falar que nós somos do terceiro setor da prestação de serviço, que nós nascemos pela ineficiência, inoperância do sistema de saúde, do sistema público. A APAE está no Brasil, foi criada no Brasil, a APAE Nacional tem 63 anos de existência. Então, e por que nasceu? Porque lá atrás se via que não tinha a quem pedir. E a mesma coisa hoje. Claro que o sistema evoluiu, que as leis evoluíram, que o processo está muito melhor. Mas estamos muito aquém. Se você imaginar que o IBGE diz que Alagoas tem 24,6% de população com alguma deficiência, mas vamos trazer, vamos enxugar, vamos fazer um filtro nessa deficiência. Vamos trazer deficiências mais severas, que nem o autismo, que nem a síndrome de Down, o PC, a paralisia. Vamos enxugar o cego, porque quem é cego. Não, assim, às vezes a gente fala mais cego, né? Porque o deficiente visual, ele tem uma deficiência, mas quando é cego, né? O termo. Tem o grau da sua deficiência. Então, se você imaginar que a gente fala com essa mais severa de 6 ou 7%, Alagoas tem 3,5 milhões de habitantes. Vezes 6%, nós estamos falando de 190 mil pessoas. Dessas 190 mil pessoas, eu vou dizer que nós, as instituições, com os CRAs, os CREs, tudo a estrutura, nós atendemos a 60 mil. Nós estamos falando... Há uma defasagem, um vácuo aí... Um vácuo muito grande. Imenso. Imenso. Então, tem um lugar, a gente tem que correr muito ainda. E assim, e ao mesmo tempo que você imagina que a gente não atende a metade da demanda, o governo federal quer que você não consiga mais dar subsistência, sobrevivência digna. Então, assim, é muito perverso, a gente não consegue entender por que... Mensurar a razão de uma medida, a ideia de uma medida como essa. Se você imaginar que o governo Temer, de lá para cá, já pagou 500 bilhões de reais de juros aos bancos, quer dizer, 500 bilhões... E não baixa juros, não é que poderia até baixar os juros também da sua dívida interna, zero, não se consegue entender isso. Né? Então, você pega os 500 bilhões, tire 10% dos 500 bilhões, daria 50 bilhões. Esses 50 bilhões você traz para a Previdência, você traz para a área social. E não morreu, continua pagando os 450 bilhões ao banco. E continua nessa linha, anunciando, agora, recentemente, ontem já anunciou que vai aumentar os tributos. Pois é. Né? A classe média vai continuar pagando muito mais. Então, né? você não consegue entender. Infelizmente, nós estamos num momento muito
cheio de polêmica em todos os segmentos. E essas informações mais técnicas, a população, pela correria do dia a dia, deixa passar. E é ela que vai ser atingida. E é ela que vai ser atingida. Deputado, a população, a internet, as redes sociais, na verdade, elas servem para qualificar a informação, ter acesso à informação, mas ao que parece a população se preocupa com o WhatsApp, com outras coisas que estão muito distantes, não é, do entendimento do que acontece com ela em Brasília, por exemplo. Pois é, porque a rede social e a internet ela é rápida. Então, o que você lê agora, já vem com 1 segundo, já vem outra informação e aquilo passa na sua mente. Então, o que ajuda atrapalha. Não, e muitas vezes as pessoas ficam entretidas com algo que não tem valor para ela, não é? Quando as questões estão fervendo em Brasília. Exatamente. Não é? E como tem muita informação e às vezes muita mentira, muita coisa que não tem futuro, então você acaba a não tomar conta de uma informação e olha e diz, eu vejo. Tá, e vai passando, e o problema ficando. Provavelmente, a ideia de não atrelar esse benefício, não é, ao salário mínimo tem a ver também com a proposta que existente na reforma da Previdência de que os aposentados também não tenham esse direito, não é? Mas são questões que as duas propostas são desumanas, né? Porque a pessoa passa a vida inteira para contribuir e pelos anos agora que estão sendo apontados, a gente vai contribuir para não usufruir. Não é? Eu já disse em casa que eu não me aposento. Não conte com o meu dinheiro de aposentadoria, porque não tem jeito. Pois é. E dentro dessa constatação, o que resta às entidades, o que resta à classe política que tem compromisso com a assistência social fazer, deputado? No meu discurso eu fiz um levante, eu fiz o convite a um levante a todas as instituições que trabalham com a pessoa com deficiência, a todas as instituições que trabalham com o trabalhador, que são os sindicatos de classe, que a gente possa fazer um grande movimento, uma grande união e pressionar a nossa bancada federal. Graças a Deus, o deputado Ronaldo Lessa, como líder da bancada, já disse que o voto dele é contra a Previdência e a gente também não poderia esperar diferente, porque é aberrado o processo. A gente não consegue entender se existe problema, outra coisa, Gorete. Não mostraram onde está o rombo. Cadê o rombo da Previdência? Tem rombo. Mas só fica na retórica da palavra, não é? Né? Não se comprova. Nós tivemos um Congresso Nacional do PPL em São Paulo e o PPL fechou questão contra a Previdência, contra a reforma da Previdência, contra a reforma da política. O partido está fechado. Está fechado para isso, contra a reforma agora dos direitos trabalhistas. Eu pergunto isso, deputado, porque muitas vezes o Congresso é incerto nas suas decisões. Muitas vezes o partido está fechado e o deputado A, B ou C tem uma decisão, um entendimento pessoal e vota contrária ao que a bancada, foi bem claro, ao que o partido foi bem coloca. claro que e nós saímos com a responsabilidade para os nossos estados e municípios fomentar essa discussão, porque quanto mais a população se mexe, mais a pressão chega lá em mais cima. Incomoda. Mais incomoda. Né? Então, eu acho que isso não pode passar, não tem jeito. A retirada mesmo dos funcionários públicos e estaduais da reforma da Previdência foi a reação do país. Né? Pois é. Então, assim, como é que você diz que o funcionário público, estadual e municipal está fora, né? E o resto está dentro? Por que tirou, por que saiu? Ah, não, porque a lei municipal, a lei estadual está. É inconstitucional, se pensou nisso antes. Né? Se for para pegar uma lacuna, a gente acha lacuna para todo mundo. Né? Então, assim, eu acho que já foi uma vitória e é o começo do fim. Eu acho que o presidente Temer, na hora que ele mostrou já uma fraqueza nesse processo e ele está abrindo espaço para ceder o que for preciso. Eu acredito que o caminho é esse. Então, a força popular vai ser determinante nesse Sempre, sentido. E mais do que nunca. Se a população soubesse a força que tem, né, o Brasil estava em outro caminho. Certamente. Deputado, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta já, em 1 minuto.